Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon do Consolida aí, Filemon Medeiros, tenho experiência de 20 anos dentro de indústria de cosméticos e estou passando aqui nesse vídeo para poder falar a respeito de um tema muito importante, que é sobre inspeções sanitárias pelas vigilâncias sanitárias locais, né, pelas visas. E eu quero deixar aqui uma desmistificação, se assim eu posso dizer, ou de quais são os principais aspectos que eu tenho observado ao longo da minha experiência, seja dentro de indústria de cosméticos recebendo inspeção, ou dos meus clientes, eu tenho centenas de clientes em indústrias de cosméticos no Brasil todo, e através do Consolida aí, e eu queria deixar aqui o meu auxílio àqueles que estão dentro das indústrias de cosméticos, que estão para receber uma inspeção, ou que vão receber no futuro inspeções, ou que recebem e têm alguma dúvida em relação a esse assunto. Eu vou deixar aqui algumas dicas, algumas orientações do que eu percebo que são os pontos mais necessários de serem observados para você receber bem uma inspeção sanitária aí na sua indústria de cosméticos, beleza? Lembrando que eu sou o fundador do Consolidaí, único software específico para a indústria de cosméticos de todo porte. Cabe no bolso da pequenininha indústria e no bolso de uma grande indústria. Também tem robustez suficiente para poder tocar a operação com muita força na parte técnica. Ele faz tudo, desde a parte técnica, produção, formulação até a parte administrativa, mas ele tem o diferencial grande por ser exclusivo para a indústria de cosméticos, toda uma assistência para que você gerencie a parte de dossiês, notificação de produto, enfim, o foco aqui não é fazer propaganda do produto, é falar diretamente com você, mas fica aí à disposição, provavelmente em algum lugar da tela ou aqui embaixo vai ter um link para você conhecer mais do Consolidei. Pois bem, vamos lá. Em relação às indústrias de cosméticos e às inspeções das vigilâncias sanitárias, sempre percebi isso conversando com amigos que eram responsáveis técnicos, eu já fui responsável técnico, eu percebi entre um município e outro havia uma diferença, é heterogêneo o processo de inspeção. O que um inspetor sanitário de um município cobra não necessariamente é o que o outro dá enfoque, não que eles não sigam a mesma legislação, mas uma acaba pegando mais no pé em uma relação do que da outra, e eu percebo isso agora também com o Consolidaí, essa diferença de cada fiscal, cada estado, Brasil afora, e a gente está aí em todos os estados do Brasil, e a gente ouve muita coisa, e eu separei aqui, apesar dessa heterogeneidade, dessa diferença de forma de inspeção, eu percebi alguns pontos em comum. Falo isso com base na minha experiência dentro de indústria e também na minha experiência agora atendendo centenas de indústrias. Pois bem, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a respeito de registrar tudo. Tudo dentro de indústria de cosméticos precisa ser registrado. Se você não registrou, é porque não fez. Por que que existe essa máxima? Que o que você consegue mostrar para o fiscal é o papel de registro. Que dia foi feito, quem fez, que horas e o que fez. Então, esse registro é muito cobrado e são registros de todos os tipos para vários setores. Então, mantenha os seus registros em dia, seus procedimentos atualizados e os registros bem feitos. É fundamental. Isso, quase que todas as inspeções vão cobrar registros. Alguns vão focar mais em uns registros do que nos outros, isso é um fato, mas sempre vão cobrar registros bem feitos, sem rasura, com assinatura de quem fez, data de quem fez, a pessoa que fez estar treinada, enfim. Segundo ponto que eu vejo que também é muito cobrado são as documentações básicas gerais da empresa. Então, desde a própria licença sanitária, obviamente, né, porque ela está ali para poder renovar, bombeiros, alguma questão de Polícia Federal, enfim, tudo o que diz respeito à documentação interna da empresa, no que diz respeito a outros órgãos além da própria Anvisa ou da própria Visa, bem como também procedimento operacional padrão. Alguns estados cobram também a questão de qualificação de fornecedores, ou seja, os seus fornecedores terem a documentação robusta, né, detalhada para poder te enviar, alguns cobram com frequência. Então, a questão de documentação geral, seja dos seus fornecedores, seja até dos seus funcionários, bem como também da própria empresa, os procedimentos são muito cobrados. Então, primeiro ponto a respeito de registro, segundo ponto a respeito de documentos de modo geral. Um terceiro ponto que eu gostaria que eu percebo também que acontece com frequência em todas as inspeções é a inspeção física, tanto em questão de cumprimento do projeto arquitetônico, que é fundamental, como também da organização. Então, não adianta você ter uma fábrica que cumpre o projeto arquitetônico, que está revestida bonitinho, mas está toda bagunçada. Tem coisa no chão, tem coisa fora do lugar, tem caixa aberta, tem frasco que acabou de fazer uma operação espalhado, ou coisa parecida com isso. Então, essa organização física também é muito levada em conta depois. Eu vejo uma ordem de prioridade até depois dessa parte documental. Então, no primeiro ponto, você tem que ter todos os registros, você tem que ter todos os documentos em dia, e também você tem que estar com uma ordem física. Então,
projeto arquitetônico cumprido e também a questão da organização e da conservação da fábrica como um todo. E o quarto ponto que eu queria deixar é a respeito de rastreabilidade. Por que rastreabilidade? Isso é algo muito comum, a gente que fornece software, que entrega essa solução, além de entregar a parte documental, enfim, também a parte de rastreabilidade eu vejo que é muito cobrada e não é por menos, é muito necessário você saber para onde foi cada produto que você fabricou. Se você tiver que fazer um recolhimento de algum produto que usou uma matéria-prima específica, que foi identificado algum problema, você ter condições de rastrear aonde aquela matéria-prima, em qual produto foi utilizado e aquele produto para qual cliente foi utilizado, para você fazer todo esse mapeamento completo. Então, rastreabilidade, tanto da sua matéria-prima, quanto do seu material de embalagem, quanto do seu produto acabado, é algo que é frequentemente cobrado em inspeções sanitárias Brasil afora. Então, se você não faz isso de modo adequado, você acaba sofrendo penalizações ali durante uma inspeção. Obviamente, quando eu trago esses 4 pontos principais, eu não estou extinguindo ou exaurindo ou sendo exaustivo nos principais pontos. Mas se você consegue cumprir esses 4 pontos, você já está muito bem, você está bem adiantado em relação à possibilidade de se sair bem numa inspeção sanitária. Se você quer, de fato, manter tudo organizado, você precisa, de fato, cumprir pelo menos esses 4 tópicos. Obviamente, tem todas as boas práticas de fabricação para você cumprir, tem uma legislação específica para isso. Hoje tem uma, amanhã pode surgir outra, então não vou citar as legislações vigentes, mas fato é que existem as legislações, elas são bem claras. Obviamente, cada fiscal tem a sua cabeça, né, como a gente costuma dizer no popular, mas, via de regra, existe uma legislação. Esses são os pontos de maior atenção, na minha opinião, para que você se saia bem numa inspeção sanitária. E por que eu falo isso? Porque eu também acompanho isso no Brasil afora, é muito difícil, em alguns municípios, você receber uma inspeção sanitária. A gente percebe que tem indústrias que ficam com protocolo por 1, 2 anos, porque a fiscalização não conseguiu visitar a fábrica, por falta de efetivo, enfim, uma série de motivos. Eles acabam não indo visitar para poder, de fato, renovar o alvará. E quando você recebe a fiscalização sanitária, você precisa ser o mais assertivo possível. Tanto para que você, né, fique livre daquilo logo, quanto também para você não dar brecha para poder te dar ali algum tipo de autuação, para você não ser multado, ou até mesmo para poder você não deixar algo ali pendente, para que eles tenham que voltar para ver o cumprimento daqueles últimos itens. Então, você, às vezes, custa para poder receber a inspeção a primeira vez. Você tem que esperar eles voltarem para revisitar ou para rechecar aqueles itens que ficaram faltando. É um prejuízo duplo, né? Então, você vai ter que receber a inspeção 2 vezes e, às vezes, receber uma vez demora. Então, é uma forma de você ter o meu objetivo nesse vídeo é que você tenha mais assertividade na hora de receber uma inspeção, entregar aquilo que eles precisam, entregar aquilo que eles mais cobram, para você não precisar ser reinspecionado ou ficar funcionando na base do protocolo por causa do baixo efetivo de fiscais Brasil afora. Obviamente, tem alguns estados, alguns municípios que estão muito bem atendidos, mas não é a regra ao longo do Brasil. Então, se você está no município que tem defasagem de fiscal, você, quando receber a inspeção, é muito importante que você seja aprovado e já tenha logo o seu alvará. Eu espero ter te ajudado com essas dicas para que você tenha atenção nesses pontos em específico. E passo aqui também a reforçar a respeito do Consolidaí, o único software específico para a indústria de cosméticos, um RP completo, desde a parte técnica, formulação, produção, compras, controle de qualidade, cosmetovigilância, dossiê para notificação do solicita, tudo de acordo já com as regras da Anvisa. Como somos especialistas em indústria de cosméticos, sempre estaremos devidamente atualizados para atender às normas da Anvisa. Então, se amanhã sai uma lei nova, nós iremos atualizar para que aquela lei seja cumprida e assim sucessivamente. E temos também a parte administrativa, fiscal, financeira, comercial, de modo que você possa operar tudo dentro de um sistema só, diminuindo o seu retrabalho, seu custo operacional, que é o grande fantasma das indústrias, que tem que ficar fazendo planilha, fazendo isso e aquilo. Possibilidade de erro, possibilidade de reprovação, possibilidade de esquecer de renovar algum documento, e tudo isso dentro do Consolidaí você amarra tudo para que você tenha uma operação muito mais enxuta, com muito mais qualidade e com muito mais robustez para apresentar documentações tais como as que a gente falou aqui nesse vídeo e receber as fiscalizações com mais tranquilidade. Espero ter te ajudado. Temos nesse canal vários vídeos falando sobre gestão de indústria de cosméticos. Eu desconheço outro canal que fale tão diretamente para a pequena e média indústria. E se você quiser ver mais conteúdos, é só você procurar aqui nesse canal, se inscrever, e vai ser uma alegria poder compartilhar o meu conhecimento até onde a gente puder com você. Beleza? Grande abraço, até a próxima.